Acho que não tem. E a galera vai chegando também, né? Bom, nesse sentido, eu queria fazer uma fala introdutória, desejando primeiro boa noite para você, boa noite para todo mundo que estiver acompanhando a gente, né? E desejar também muita força nesse momento que a gente está vivendo, né? Um momento muito delicado e tudo mais, né? Hoje eu recebi uma notícia de que um colega está com a mãe adoecida, terminou pela Covid-19, eu fiquei um pouco chateado com isso, mas enfim, espero que melhore, né? É meu desejo de melhoras para todo mundo está passando por uma situação aí delicada, né? Bom, hoje damos início à segunda live do cronograma de lives do Pires Africana, né? É, e eu hoje quero começar declamando um poema intitulado A Família, de minha autoria, né? Eu escrevi esse poema já faz algum tempo e eu escrevi porque eu tinha algumas aflições que, ao meu ver, era reflexo, né, de algumas notícias e acontecimentos dramáticos dos últimos tempos, em especial aqui no Brasil, né? Esse poema, ao meu ver, ele é um desabafo, é um convite para a empatia, para a reflexão sobre as tensões raciais e sobre a violência estatal, né? Bom, ele é mais ou menos assim. Para quem, por fora e por dentro, veste preto, uma boa autoestima sempre foi um privilégio. Ainda mais para o negro, o filho do gueto. Sou eu, Lucas MC, formando mentes mais de colégio, mestre das rimas, representante do gueto. Espero que me entenda, para que não se arrependa, porque meu verso não mente. Abra sua mente, seja um negro diferente, não seja conveniente. Rimas conscientes consomem a minha mente sem remetente. Perguntas são frequentes e eu me pergunto, e o meu povo, o que sente? Fome aqui, perto de mim, humilhação ali, ansiedade aqui. Mas esse ano as coisas vão mudar por aqui. Neste verão, junto com os meus, vou fazer a revolução e voltar a sorrir. Eu estou buscando a liberdade. E aí, não estou cobrando nada não, mas você faz falta aqui. Falo que as coisas vão mudar somente com a nossa união. Eu sei que é difícil sorrir e eu tenho que assumir. Pastores indecentes estão roubando a nossa gente. E o povo? Indiferente. Por quê? Vaidade aqui se vende. Como MC eu me fiz e vê se me entende. Com rimas diferentes, eu busco salvar inocente. Porque eu sou o MC real, que nos versos é o tal, que nunca te pedi um real, maldito capital. Sou mais um negro racional, eu tenho o meu ideal, não busco meu dinheiro daquele tipo e tal. Eles nos viciam em drogas porque tem medo do nosso potencial. Eu nunca fui ladrão, mas para o policial, sempre fiz o tipo marginal. Eles sempre atiram sem nos perguntar, e mesmo assim nos chamam de traficante no Jornal Nacional. Aqui no Mato Grosso do Sul, assim como no Brasil, é tudo igual. A guerra, as drogas, maquia, a perseguição ao povo preto. Quem dera essa abordagem no centro fosse a mesma que a do gueto. No rap do bolsão, eu mostro o meu dom, eu canto afinado e nunca saio desse tom. Revolucionário, dramático, amado, se for necessário, como um raio. Não cheguei devagar e estou disposto a lutar, cheguei e procurei ser notado, eu estou ligado. Posso ser assassinado. Então, um minuto, preste atenção. Não se trata de um sermão, não seja o recalcado vacilão, se preze então, preste atenção. Não seja limitado, mas tome cuidado. Na TV, jornais e novelas ainda é recente. E eu quero ver quem me desmente. O negro, a mulher, não ser confundidos, chamado de puta ou bandidos, os militares malditos do estado de serviço matam homens e meninos. Foram mais de 80 tiros. Eu digo isso e repito. Foram mais de 80 tiros. Pretos inocentes, o luto que se sente, mas um pai está ausente. E a família, o que sente? Parabéns, parabéns, Lucas. Muito bom mesmo. Bom, é mais ou menos isso, né? Continuando, agora quero dar uma introduzida, né, sobre um pouco sobre o tema que a gente vai entrar, e fazer a pergunta inicial e deixar você, enfim, se apresentar e tudo mais. Bom, hoje nós temos o prazer de receber o professor Ailton, para um bate-papo, e o tema desse bate-papo é o antirracismo e o antifascismo. Tem termos que se popularizaram nos últimos tempos das redes sociais. Acredito que o estopim para isso foi o homicídio
do George Floyd, um homem negro de 46 anos. O homicídio aconteceu em Minnesota, nos Estados Unidos. Ele morreu pedindo socorro, buscando ar, pedindo para o policial soltar ele, né? O policial branco matou o Jorge com o joelho no pescoço, sufocado. A atitude do policial, em todos os sentidos, foi totalmente desnecessária e desumana. Porque, além desse policial que estava com o joelho em cima do pescoço do Floyd, tinha mais 2 policiais em cima dele. Ou seja, tinha 4 policiais, 3 em cima dele, um na contenção. Esse que estava na contenção, inclusive, em alguns vídeos por aí na internet, mostra ele nitidamente disposto a atirar mesmo nas pessoas que estavam ali naquele momento, questionando o porquê daquela violência. Esse vídeo sobre essa morte horrenda viralizou na internet, e não só viralizou na internet, mas extrapolou os limites das redes sociais, né? Causou uma comoção em gente de todo local do globo, né? Nos Estados Unidos, na Inglaterra e por aí vai. O Brasil não ficou de fora disso, né? O Brasil ele também participou dessa revolta. E essa revolta, que veio também de fora, né, fortaleceu o movimento Vidas Negras Importam, e, além de fortalecer esse movimento que já existia, veio de encontro com a necessidade plausível do povo preto brasileiro, né? Levando em conta que acontece um genocídio em massa promovido pela polícia, com aval do Estado, nas periferias, e, inclusive, tem alguns dados que demonstram que a violência policial cresceu durante o período da pandemia. Frente a tudo isso, parece que houve uma certa necessidade política, civil, humana, de se manifestar aí nas ruas nesse momento, né? Bom, nesse sentido, né, acredito que o povo preto já demonstrou inúmeras vezes, o povo preto brasileiro, seu potencial revolucionário, né? Mas é importante, no momento de luta, no momento de organização da gente enquanto povo, a questão, como posso dizer, o conhecimento, né? Como, resumidamente, um jargão, conhecimento é poder. Nesse sentido, acho que a gente poderia começar a dialogar um pouco sobre essas questões de tensões raciais, sobre o movimento antirracismo, conceitualizando um pouco o que é o racismo, né? Igual que é a diferença do racismo com o preconceito. Principalmente se a gente levar em consideração o contexto social brasileiro, né? A gente vive uma sociedade onde se nega o debate racial, a gente vive uma sociedade onde sofre reflexo de inúmeras ideias e símbolos escravagistas e tudo mais. Por exemplo, um deles é a ideia do mito, né, sobre a democracia racial, que vela a capacidade da gente poder se organizar praticamente, politicamente, de uma forma bacana, né? Enfim, resumidamente, o que é o racismo e como o racismo se diferencia do preconceito. Ok, Lucas. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o Coletivo Negros, Tereza Africana, pelo convite, e poder aqui tentar contribuir minimamente com a discussão nesse bate-papo, né? Mas não é uma aula, é um bate-papo de trocas de experiências, né? Na qual a gente tenta colaborar. Então, agradeço aí, Lucas, especialmente, por, né, já de início, colocar esse poema aí da família, né? Que é um poema crítico, né, da nossa sociedade hoje. Então, muito parabéns, Lucas, por essa contribuição. Bom, assim, para a gente começar, então, uma fala e aí poder responder minimamente essas diferenças, né, e também colocar um pouco do que é o racismo, para depois a gente também discutir o antirracismo, né, e, de certa forma, até um antifascismo, e eu vou colocar isso na segunda parte da nossa fala, mas para a gente desenhar esse primeiro movimento, né, eu gostaria de buscar um pouco alguns elementos da nossa história para ficar claro esses conceitos, e poder responder à questão inicial que o Lucas colocou para nós aí, né? Então, primeiro, a ideia de racismo, né? Primeiro, a ideia de racismo.
né? Vamos tentar buscar aqui alguns para interpretar a questão do racismo, a questão de raça, né? Então, o primeiro movimento, tá, para a gente explicar o racismo, eu coloco aqui a questão de raça, tá? E é uma ideia, obviamente, que não é minha, né? A literatura aí sobre a questão negra é bastante abundante hoje, né? Pelo menos agora, 2020, ela é muito maior do que há 10 anos atrás, né? Que você tinha uma carência muito grande. E se falar em 20 anos atrás, provavelmente você não encontra a grande parte da teoria produzida sobre o tema racial, a questão racial, tanto no Brasil em especial, né? Então, a gente vai ver também aí uma questão importante, pessoal. Veja, o pessoal que fez ciências sociais, faz ciências sociais, sabe que essas pautas, né, da questão negra, elas vêm entrando gradativamente nos currículos, né? Então, se a gente pega aí alguns currículos de curso de ciências sociais, na minha época, por exemplo, não tinha uma disciplina que trabalhasse com essa questão, né? Então, ela muito depois de eu sair da universidade que ela vai aparecer. Aqui vocês já têm algum tempo essa disciplina. Então, só para vocês verem um pouco de como isso está chegando nas universidades, ela vem cada vez mais forte. Eu acredito que o episódio agora vai também contribuir com isso, né? Porque as pessoas vão querer discutir, se não tiver uma disciplina ou algo que discuta, seminários e eventos, essa questão, né? Eu acho que vai ser uma falha. Então, é possível que essa demanda ela vai começar a entrar mais forte agora nas pautas universitárias. Mas, porém, então, voltando aqui à questão, para a gente entender um pouco mais a questão do racismo, né? Primeiro, a criação do conceito de raça, né? Então, né, meados do século XIX, para justificar a subordinação, né, ou, de certa forma, né, a dominação, né, de um povo sobre outro povo, né? Então, mais ou menos, alguns autores trabalham uma concepção de uma ideologia de raça, mas isso, tento lembrar vocês que não é hegemônico na teoria das ciências sociais, nem também na questão dos estudos raciais, né? Então, há uma contradição nesse argumento. Mas, no entanto, eu vou só trazer esse argumento para tentar deixar claro um pouco esse ponto, né? Que é o ponto que a Lia Weiner Schumann fala no livro Entre o Encardido e o Branco e o Branquismo, né? Então, ela trabalha com essa concepção que eu trago aí, que é a questão da ideologia de raça, né? Então, mais ou menos em cima dessa questão que também vai ser trabalhado, por exemplo, a questão do extermínio dos judeus, né? E essa ideia de uma raça superior à outra para legitimar a escravidão, né? Então, o racismo aí ele vai servir, né, como base para os estados exercer o poder também na sua população. Mas o conceito de raça é uma coisa bem interessante, né? O conceito de raça que essa autora trabalha, só para vocês terem uma ideia, ela é um conceito de raça social, tá? Então, ela sai desse conceito de dominância, né, de justificativa da escravidão, do racismo, para dizer assim, olha, o conceito de raça, que vai ser o conceito que vai ser absorvido pelo movimento negro, né? É um conceito de raça social, né? Ou um conceito mais político de raça, que não se trata da raça no conceito biológico, né? Que é essa teoria que vai começar no século XIX, né? Aquela chama de ideologia, né? Mas, no caso aí, raça como um conceito social, ou seja, um construto social que vai orientar aí as ações dos seres humanos. Então, essa é uma questão importante, porque muitas vezes as pessoas falam, mas existe só uma raça. Ninguém está falando que existem raças diferentes. A ideia é que aqui a raça é como um construto social, ou a raça como social, a raça como conceito político, como o professor Bruno falava já antigamente na sua passagem aqui pela UEMS, né? Mas aí, uma questão importante, né? A ideia que prevalece ainda no imaginário da população é a ideia de raça produzida por essa ciência moderna do século XIX, início do século XX,
que vai tentar classificar o indivíduo por as suas características fenotípicas, né? E aí justificar, olha, preto não gosta de trabalhar, preto não gosta de, né, faz tudo errado. Então, quando se usa desse argumento racial, né, justamente esse conceito do início do século XIX, que vai tentar aí justificar a superioridade, dizer que o branco, por exemplo, faz tudo certo, não erra, né? O branco está mais habilitado, é mais inteligente, é mais bonito. Então, é um pouco dessa construção aí que é colocada. Então, usar a categoria de raça hoje na luta antirracista significa dizer que os negros brasileiros são discriminados por seus traços físicos, como a cor da pele, por exemplo. Então, quando o movimento negro fala assim, olha, nós se identificamos pela raça negra, nós estamos dizendo isso. Nós estamos dizendo, olha, tem diferenciações aí pelas pessoas que são negras, para pessoas que têm a cor da pele diferente no mercado de trabalho, na ocupação de postos de trabalho do poder público e em outras questões. Então, só para vocês terem uma ideia, né, quando a gente pensa em ensino superior, né, entre as três áreas das ciências sociais, né, para vocês terem uma ideia, entre a antropologia, a sociologia e a ciência política é a que menos tem negros formados como professores nas universidades brasileiras, né? Então, assim, faço parte, né, na minha última formação em ciência política, então eu faço parte de hoje, talvez 2% dos professores negros que estão nas universidades. E aí é uma questão importante para a gente pensar que ainda é pouco na sociologia e na antropologia, mas que ainda tem mais do que na área de ciência política em especial. Então, dentro dessa concepção que a gente vai começar a entender como uma população, a segunda população de negros que veio da África, o país que mais recebeu, né, o Brasil, o primeiro é o Brasil, o segundo é Cuba. Então, só para vocês terem uma ideia do fluxo e da população negra hoje no Brasil. Então, é uma população negra, né, que não ocupa 1%, 10%, chutando alto, alguns cargos públicos, né, entre outras questões, né? Se vocês fazerem aí um balanço, vocês vão identificar. E aí fica a pergunta para aquele indivíduo aí racista, pode pensar assim, bom, se não está ali é porque não quer. E eu vou falar para vocês um pouco de como isso é construído, né? Nós temos aí um conjunto de elementos que vai vir, por exemplo, na questão da crítica, à política de cotas, né, que alguns autores vão colocar as ações afirmativas, né, que vão afirmar que não é necessário, por exemplo, uma política de cotas, porque cada um é livre, basta querer que você vai ser médico, você vai ocupar, e a gente sabe que tem outras variáveis aí que são negadas, né? Por exemplo, então, esses elementos ajudam a gente a refletir a ideia do racismo, ou seja, colocar o racismo de uma maneira mais clara, mais objetiva para a sociedade e para as pessoas não racistas, né? Então, eu acho que assim, há sempre um esforço dos professores, do pessoal que estuda a questão negra no Brasil, de fazer um esforço de colocar isso para a sociedade. Tem gente que, infelizmente, não sabe, alguns por não ter acesso, mas outros porque por negação própria mesmo de querer saber. Então, o racismo, na concepção da Schuman, né, que eu acho que é uma concepção bastante clara para a gente usar, para dar uma resposta para isso, é de que qualquer fenômeno que justifique diferenças, preferências, privilégios, dominação, etc., entre outros, né, entre outros aspectos, entre os seres humanos, é baseado no conceito de raça. Então, isso seria o racismo. Então, toda vez que eu falar assim, olha, ele não consegue um emprego público porque ele é preto. É racismo, obviamente que é, né? Então, assim, todo aquele jargão que alguns professores no passado, acho que o movimento negro acompanhou bem isso, né? Aquele professor lá do... não vou lembrar a universidade agora, mas que vai falar o seguinte, bom, se tiver um advogado preto e um advogado branco, eu vou no branco, porque o preto é pior do que o branco. Fala isso em sala de aula, num curso de economia, né? E se tiver um médico branco e um preto, porque eu sei que... o que ele diz? Eu sei que os pretos têm dificuldades, obviamente eles são
eles têm um conhecimento menor e, portanto, eles não são preparados. Não estou sendo racista, gente. Olha só a expressão. Não estou sendo racista. O cara que está categoricamente racista, né? Então, assim, é tipo uma colocação de bondade, né? Não, mas não é isso. O seu cabelo é assim, mas não, eu não quero, eu tenho até empregados pretos. Olha só que legal, né? As pessoas falando desse modo, né? Eu não sou racista. Ou exótico, né? Exato. Então, assim, me causa estranheza você ouvir dizer assim: olha, eu não sou racista, né? Eu tenho na minha casa a minha empregada doméstica é negra, eu não sou racista. Então, isso que eles falam de mim aí é puro preconceito, né? Então, essa é uma questão que é a ser colocada. E aí, retomo aqui um ponto que o Lucas colocou, e aí isso vai falsear a ideia, né, da democracia racial, que é um texto que merece ser lido, obviamente, né? Quando a gente lê Gilberto Freire, né? Retomar essa leitura, que é a partir dessa obra, né, da obra de Gilberto Freire, que vai se discutir muito, porque mais eu acho que aí há um movimento de interpretação um pouco equivocada da obra do Gilberto Freire, né? Um pouco equivocada, porque o Gilberto Freire está falando, obviamente, na inter-relação que se dá na Casa Grande entre os empregados e os filhos, né, produto da miscigenação e etc. e tal, e que isso, de certa forma, apaziguaria uma sociedade, não daria, melhor dizendo, né, não daria para colocar isso como algo como ocorreu em outros países, um racismo mais violento. Então, ele, de certa forma, não é bem isso, na minha interpretação, pelo menos, que o autor está falando dessas relações, mas se fala daí, então, do mito da democracia racial, né? E esse mito, ele é legitimado a todo tempo por intelectuais, né? Quando o Ali Camel faz um livro, Não Somos uma Nação Bicolor, né? Ele está dizendo justamente que não precisa de politicotas, que tudo está resolvido, etc. e tal. Então, e aí perpassa aí uma coisa muito ruim na sociedade. Então, quando a gente vai pegar a questão da democracia racial, nós vamos dizer o seguinte: olha, a democracia racial né, nós do movimento negro, nós e muitos intelectuais vão dizer assim, é a arma, né, produzida por intelectuais das elites dominantes brancas, destinada a socializar a população entre brancos e não brancos como os iguais, né? Então, um pouco dessa questão quando a gente está falando do mito da democracia racial. E isso é muito importante para a gente entender, poxa, mas como é que é isso? Se é uma democracia, olha só, democracia racial. No sentido político, aí dentro da ciência política, a gente não dá para entender uma democracia plena com ampla desigualdade como essa que nós vemos no Brasil. Qualquer estatística que você fazer, você vai ver a maioria, né, quando está em jogo questão salarial, quando que está em jogo condição de vida, moradia, né, que eu digo, acesso à saúde privada, você vai ver uma maioria branca. E quando você faz as estatísticas por baixo, né? Então você vai ver o seguinte: condições de moradia sem esgoto, sem água encanada, moradia em palafita, periferia, você vai ver o quê? Maioria, população negra. Então, veja só, qualquer levantamento vai nos dizer isso. E aí, nós temos muitas diferenciações entre outros países no modelo racial brasileiro, só para deixar claro para vocês, né? Então, lá atrás, quando a gente tem um outro livro do Horaci Nogueira que vai falar preconceito de marca e preconceito de origem, é quando se relaciona, né? Muitas vezes as pessoas colocam, lá nos Estados Unidos é assim, aqui, bom, a gente tem que deixar uma coisa bem clara que quando nós estamos olhando o cenário brasileiro, há as nossas particularidades, né? Então não podemos desprejar isso. Mas uma coisa que é significativa por exemplo, a gente pensar que lá na fala do Horaci Nogueira, por exemplo, lá nos Estados Unidos, né, há um preconceito, né, que ligado à ideia, né, do preconceito de marca e de origem,
está relacionado à questão de, por exemplo, quem nasce independente dos traços fenotípicos, tem algum, lá atrás, houve alguma a relação entre brancos e negros, né? Mas leva lá então como podemos dizer assim, teve um avô negro e uma avó branca. A pessoa, hoje o neto é branco, né? Nos Estados Unidos seria negro ainda, né? No Brasil ele passaria por branco, mesmo com essa ascendência, porque aqui no Brasil, segundo Horácio Nogueira, o que nós levamos em conta é os traços fenotípicos, né? Então é mais ou menos uma dessa concepção. E aí, pegando aqui, só para fechar um pouco essa parte, nós vamos ter o seguinte, uma negação do racismo, né? Visto que ele é tido como o de classe. E aí é um segundo erro muito categórico, e no passado, muito lá atrás, eu também pensei em algum momento da minha vida que se eu tivesse melhor condição de vida, eu ia neutralizar os meus traços fenótipos, né? E, na realidade, não se neutraliza, né? Então, é uma inverdade isso, e eu lembro que agora, recentemente, no Roda Viva, né? Com o professor Silvio Almeida, o jornalista faz essa questão, né? Mas quando, mais ou menos, quando o negro se acende socialmente, não acaba o racismo? Não acaba o racismo, não acaba o racismo. Né? Então, às vezes a gente fala, mas se for rico, ninguém vai. Não é essa a questão. Já há vários exemplos que diz que isso acompanha eternamente. Né? Talvez ele tenha um menor contato, mas isso não quer dizer que se neutraliza a questão racial. Né? Bom, só para ter uma ideia dessa concepção, né, a gente pode pensar aí como se dá todo esse processo. Aí eu vou falar para vocês um pouco desse processo que vai marcar a história, a trajetória do negro do Brasil. Né? E eu gosto muito aí do Florestan Fernandes, e um livro clássico dele, que eu acho que é importante que se leia, né, é o livro A Integração do Negro na Sociedade de Classe. Então, acho que esse livro é muito bacana, que dá uma ideia desse viés classista que não neutraliza a questão do negro, como eu acabei de falar, a questão do racismo. Né? Então, nesse trabalho do Florestan Fernandes, ele traz algumas questões importantes para a gente. Né? Por exemplo, né, ele vai falar da transição do trabalho escravo para o trabalho livre entre 1823 a 1888, né? Com a assinatura da Lei Áurea. Né? Então, é um momento que também que vai marcar aí um conjunto, muitas fugas, né? Já há uma ebulição, o que a gente pode perceber dessa teoria é que já há uma ebulição no país, né? Vou dizer a palavra revolução, mas isso também pode ser aplicado, porque está havendo um descontentamento tamanho, negros estão enfrentando a morte, fugindo, né? E etc. Então já está se tornando insustentável a manutenção da escravidão no Brasil. E, além disso, externamente, pressões vindas da Inglaterra e de outros países para que o Brasil acabe de vez com o tráfico de escravos, já acabou, tem acabado um pouquinho antes, mas também acabar com a escravidão no país. E aí nós temos aí um elemento importante que é essa passagem para o trabalho livre. E aí eu vou só deixar claro para vocês como esse processo vai marcar um pouco a questão do racismo no Brasil, tá? Para a gente fazer o fechamento dessa primeira questão. Então, o trabalho livre e a liberdade, né, dos ex-escravos, né, vão produzir alguns direitos, mas esses direitos, essa é uma questão que o Florestan coloca para nós, esses direitos não são cumpridos na prática. Por exemplo, os negros não têm direito a voto nesse primeiro momento. Então, vocês vejam, os negros passam a ter direito, agora são livres. Que direitos, efetivamente? Né? Então, esse é um dos problemas. Então, e aí, além disso, vai se ter todo um trabalho de adaptação dos ex-escravos no mercado de trabalho. Né? Então, dos dois lados a gente vai ter isso. Né? A gente vai ter, de um lado, que o trabalho livre, né, vai ter uma dificuldade do ex-escravo aceitar as ordens, né,
lá na fazenda onde ele trabalhava como escravo no passado, né? Ele vai ter uma dificuldade de interpretar horários, né? Porque tudo isso vai lembrar na cabeça do ex-escravo, né? Agora livre, tudo aquilo que ele viveu no passado, né? Então ele vai ter dificuldade de aceitação desse novo momento que ele está passando. E da outra parte, né, o que a gente vai enxergar também é que o ex-senhor tem dificuldade de tratar ele como homem livre. Olha só. Então tem uma dificuldade muito grande de tratar ele como homem livre. Isso se dá através da violência, através até ele vai xingar como se fosse o escravo anterior, mas agora ele é livre, não é mais escravo. Então, dos dois lados, tem essa dificuldade, e é uma questão que quem vai se dar bem dentro desse processo, né, vai ser os imigrantes que estão chegando no país. Então, a gente vai ter, ao mesmo tempo, o antigo senhor da fazenda que não compreende o liberto como homem livre, né, a questão do próprio homem livre agora, que também não consegue entender essa lógica de trabalho nova que é colocado para ele. Ele leva um tempo para entender esse processo, né? E tudo isso vai produzir uma falsa ideia de que os negros fugiam do trabalho. Isso é fortemente em São Paulo e em outras regiões do país, né? Aí você ouve a seguinte questão racista, né? Negros não gostam de trabalhar, negros são preguiçosos, né? Lá no Sul você ouvia muito a questão seguinte, né? Você quer... Estou falando isso como ex-morador do Sul, mas eu ouvia muito, por exemplo, assim, você quer ver todo parado? Você vai para o Nordeste ou vai para a Bahia. Você chega sexta-feira, o cara já está parando, não quer trabalhar, é preguiçoso. Então, assim, são a partir dessas frases que a gente vai perpetuando as ideias racistas, né? Por exemplo, o pessoal negro do Nordeste gosta do carnaval para ficar 2 meses parado, ninguém produz nada. Então, isso é muito comum, era muito comum, pelo menos para mim, na minha adolescência, ouvir isso, né, em qualquer roda de bate-papo, né, produzida, obviamente, por pessoas brancas. Né? Não, mas... E aí, muita gente que nunca foi a nenhum estado do Nordeste reproduzia isso como uma verdade. Então, peraí, você foi, você mensurou isso? Nós, como cientistas, a gente tem dificuldade de aceitar isso de uma maneira assim, sem questionar, né? Mas era um pouco disso, tá? Já vou fechar aqui essa fala, e aí, só para fechar essa questão, e assim vai se repudiando, né? E vai perpetuando a ideia do racismo. E aí, só para finalizar um pouco essa fala, tem uma abordagem da Célia Maria de Azevedo, que é Onda Negra e Medo Branco, que ela vai falar um pouquinho mais sobre essa questão dos negros alforriados, né? Ou que tinham restrições, né? Dentro da Constituição de 1824, né? A não aceitação da sociedade desses negros como cidadãos, né? Então, isso é um elemento importante, né, para a gente pensar. E aí tem um professor pesquisador norte-americano que vem para o Brasil, que é o Henry Louis Gator Jr., né, que tem um livro chamado Negros na América Latina. Então, o Gates Jr. vai fazer toda uma recuperação, porque ele fica... O relato dele mesmo, né? Ele vai dizer o seguinte: poxa, eu nem sabia que tinha tantos negros no Brasil. Então, ele pega um avião e vem para o Brasil e vai fazer um percurso, vai na casa visitar o neto do Gilberto Freire, e vai perguntar para estudiosos sobre a questão negra no Brasil, como se dá esse processo, vai para os terreiros, então ele faz um conjunto de elementos, traz um conjunto de elementos para a gente pensar, né, as mudanças da questão da abolição da escravatura no Brasil. O que isso reflete, né, e por que o racismo ainda continua, enfim, ele quer um pouco buscar isso. Né? Então, ele vai afirmar, né, a questão da abolição da escravatura marca duas questões interessantes, né, para a gente refletir. A primeira é que o Brasil é o último país, né, a conceder liberdade aos seus esses ex-escravos, né, e
e é o primeiro a afirmar que é isento de racismo, né? Então, veja só, o último país a libertar os escravos e o primeiro a afirmar que o país não existe racismo. Então, e isso é um pouco da tese da democracia racial, né? E aí ele fala um pouco, né? Eu acho que é legal falar. Ele fala um pouco da questão da imigração, que é um elemento importante para a gente refletir. Vocês vejam, entre 1884 e 1939, nós temos no Brasil 4 milhões de europeus que vêm do Brasil, vêm para o Brasil. Então, italianos, alemães, um conjunto de nações que estão vindo para o Brasil com subsídios do governo, né? Olha só. Então, nós temos uma massa populacional bastante grande que se desloca para o Brasil com subsídios, né, do nosso país, né, dentro daquela teoria de branqueamento. Veja só, subsídios que são negados para a população negra ex-escrava, subsídios que são negados para soldados que lutaram na Guerra da Tríplice Aliança, e entre outras questões. Então, só para vocês entenderem um pouquinho, para deixar claro essa questão. Então, esse programa, ele traz esses elementos, e aí, feito esse percurso, só para deixar claro, agora sim, falar um pouquinho dessa questão entre o preconceito e o racismo. Então, quando a gente vai analisar todos esses fatores da nossa história, né, para compreender um pouquinho mais o racismo na atualidade, né, a ideia do que é o preconceito, há uma diferenciação? Sim, é uma diferenciação. Muitas vezes você fala preconceito racial, né? Mas quando a gente fala muito a questão do preconceito racial e outros preconceitos, a pessoa fala assim, eu também tenho preconceito. Eles me falam que eu sou gordo, não sei quem me fala que eu sou magro, como se fosse tudo a mesma coisa, que cada um de nós sofremos preconceito. Por que ele está bravo? Eu também sofro preconceito. Por que eles estão reclamando nesses grupos? Eu também tenho algum tipo de preconceito. Então, enfim, são questões muito significativas e que têm que ser separadas, né? Não está falando de uma condição física que é passível de todos os seres humanos. Nós estamos falando de uma condição que só recai para um grupo humano, o grupo de pele preta. E essa é a questão que separa um pouco a ideia de preconceito. Não, é racismo mesmo. É racismo. Prática de racismo. Né? Então, eu acho que esse elemento deixa claro essa construção que a gente tem até então, de um pouco de como se consolida o racismo no Brasil e de como o racismo ainda permanece na nossa sociedade. Então, há necessidade de políticas públicas, há necessidade de mudanças estruturais para que nós chegamos ao ponto de dizer assim, bom, todos agora sim são iguais perante a lei, iguais perante a democracia, enfim, enquanto isso não se equilibrar, porque lá no passado se achava o seguinte, falava, não, isso vai se neutralizar com o tempo. Não, já se passou quanto tempo? E não se neutralizou, não vai se neutralizar por uma questão muito básica que a gente tem visto, que é o seguinte, o filho do pobre, né, o filho se a gente pega numa escala aí, né, de funções, né, você pega aquelas pessoas que têm trabalhos, às vezes, um pouco mais humildes, né, você pega aí o servente de pedreiro, a empregada doméstica, né, o profissional que trabalha na limpeza de rua, né, pela lógica estabelecida, nós vamos ter o seguinte, essas pessoas vão reproduzir os seres iguais, né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Vão produzir, a lógica que está estabelecida é empregada doméstica produz uma nova empregada doméstica, né? A pessoa que faz servente de pedreiro, vamos supor assim, reproduz um novo servente de pedreiro. E aí, do outro lado da sociedade, nós vemos o seguinte, famílias de médicos reproduzindo outros médicos, juízes e assim por diante. O que nós colocamos isso? A sociedade, desse modo, ela não nós não podemos colocar que isso existe aí uma democracia racial. Não, porque nós precisamos de políticas que permitam, né, que aquela base da sociedade tenha condições de igual competição. Ou se elas Professor, não
condições de igual competição, elas não podem depois falar, não passa no concurso público porque não quer. Não, tem vários outros elementos aí em jogo que impede essa igualdade de condições e de competição. E isso prejudica o resultado final, obviamente. Então, para isso, é necessário políticas públicas que efetivamente possam produzir algum resultado. Eu não sei se eu respondi, Lucas, me corrija. Eu acho que sim, professor. Eu acho que foi ótimo essas colocações. Ao meu ver, situou o que é o problema do racismo de uma forma histórica, né? Ou seja, o racismo não é um fenômeno que surgiu em 2020, 2013, agora é um fenômeno estrutural que estrutura nossas relações, né? Enfim, que esses sujeitos que são racializados internalizam também essas tensões em si. Eu acho que, enfim, eu acho que pelas suas colocações agora, histórica e tudo mais, acho que a gente pode avançar um pouco mais, né? E pensar um pouco sobre o que é esse movimento antirracismo, né? De que forma ser antirracista? Ou de que forma ser antirracismo hoje? Perfeito. Bom, Lucas, duas questões. A gente pode pegar aí essa questão do antirracismo, eu acho que, por último momento, falar um pouco do antifascismo, que ele vai estar, de certa forma, dialogar um pouco com esse movimento que nós temos hoje. O que é o antirracismo? Como nós podemos colocar como antirracismo, né, dentro de uma perspectiva mais política, né, mais da área da política, né? Seria um enfrentamento que se dá pelo poder público e por toda a sociedade, né? Das formas que têm afetado, né? Ou seja, que têm influenciado a negação, né? Do sujeito negro na sociedade contemporânea, né? Então, assim, a omissão do poder público, das políticas públicas, dos governos, em não produzir algum tipo de política pública que combata o racismo efetivamente, ele está, né? Então, quando os movimentos se reúnem e falam, olha, nós temos que, né, ir para frente, buscar mudança dentro dessa estrutura, porque essa estrutura é racista. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Então, quando nós procuramos estabelecer um movimento ante tudo isso que está colocado estruturalmente, né? E aí chega um momento que é o estopim, né? Nós podemos dizer, nós estamos vivendo agora um estopim, basta, não dá para tolerar, né? E aí a sociedade vai reagir, cada sociedade reage de uma forma, né? Algumas mais violentas, outras menos violentas, mas há uma reação de não aceitar esse processo mais. Então, isso significa que deve haver mais mobilizações, né, contra atitudes racistas. Né? Então, quando a gente fala no movimento antirracista, nós estamos falando daqueles movimentos sociais que saíram recentemente nos Estados Unidos, né, contra um racismo estrutural das polícias, né, e isso produziu uma resposta do governo americano buscando alterar algumas diretrizes das polícias no país, tá? Então, veja só, a gente fala assim, sentado na cadeira esperando o governo agir, as coisas vão mudar? Não, não vão mudar, né? Então, as questões são muito estáticas, ela precisa de uma força que produza um efeito, né, de mudança. Essa força vem, na grande maioria das vezes, dos movimentos sociais, né, antirracista, né? Então, assim, o movimento antirracista não é somente contra um crime, o movimento antirracista também pode ser em busca de políticas públicas, né, que melhorem a vida da população negra. Então, é nesse movimento que a gente vai enxergar o movimento de luta ao antirracismo. Então, a inércia, ela é perigosa, porque a inércia é uma forma de racismo. Então, se há um movimento contra a inércia do governo, contra a inércia do poder público, então esse movimento é legítimo, no sentido a ser uma luta contra o racismo, ou seja, uma luta antirracismo. Porque quando eu falo, por exemplo, para alguns alunos, né, a gente precisa ter uma consciência, a gente precisa produzir
uma consciência antirracista. Porque só não tomar partido ou achar que está acontecendo lá fora não é suficiente. A história está provando que essa inércia, assim, desde que está matando negros e pretos lá na periferia, eu estou tranquilo. Isso é coisa lá da periferia. Não, é uma coisa do cidadão consciente, né? Então, se a filha teve uma agressão verbal, né? Filha ou filho, lá na escola, e a professora vem e fala, olha, o teu filho ou tua filha proferiu uma ofensa racial para o amiguinho dela de cor. Se o pai e a mãe não sentar com essa criança e falar, olha, filha, não é assim, ele não é diferente, você não deve fazer isso, essa pessoa possivelmente vai falar, bom, o que eu fiz é certo. Então, toda vez que eu senti ofendido por alguém de pele escura, eu vou xingar, porque o meu pai naturalizou, meus pais naturalizaram esse processo. Então, assim... Professor, pelo que eu estou entendendo, basicamente o movimento antirracismo é um movimento que ele é formado a partir das necessidades que podem ser emergenciais, como assassinato, que também podem ser, posso dizer, mais estruturais ou institucionais, como reivindicar por medidas e políticas públicas, né? Ou seja, então o movimento ele é formado por coletividades e por questões pragmáticas. Perfeito. Enquanto ser antirracista é basicamente uma prática cotidiana, contínua. Contínua. Perfeito, Lucas. Mas ser antirracista é necessariamente atrelado a estar em um movimento organizado, organizado coletivamente? Olha, aí nessa questão, veja só, Lucas, quando a gente vê a criação do movimento, ou o surgimento do movimento, são pautas que nascem de uma hora para outra, né? E que isso gera uma solidariedade entre grupos, né? Entre pessoas que se sentem solidários com alguma forma de reação à ordem estabelecida, ao modelo que está se colocado, ou, no caso, um crime, algo que ocorreu. Então, quando se dá esse movimento é já uma reação, já um estopim provocado por alguma coisa, então se gera uma reação. E da mesma forma que eles eclodem, eles também terminam, né? Mas aí tem duas questões que eu acho importante na sua fala, e aí eu coloco aqui para você. Quando eu falo aí de nós termos um movimento que é incessante, contínuo, eu estou falando de um movimento de consciência moral, cívica, de um cidadão moderno, contemporâneo e que preza pela democracia, pelos valores sociais. É esse tipo de consciência que nós temos que ter contínua, porque se nós tivermos essa consciência em toda a nossa sociedade, né, lá no policial, o policial pensa assim, bom, o fato de ele ser negro e estar andando nessa hora da rua não coloca ele como um bandido. Então eu não vou atirar nem vou agredir, né? Será que essa consciência a nossa polícia tem hoje? Não, não tem, né? A grande maioria não tem, é o que a gente vê aí, ou melhor dizendo, né? Pelo menos uma minoria não tem essa consciência. Então, o que que fala? Eu atiro primeiro e vou depois, né? Então, assim... A gente tem orientação explícitas nos últimos momentos, por exemplo, pensando no governador do Rio de Janeiro, falando sobre, não só o governador do Rio de Janeiro, mas outros também, falando sobre atirar na cabeça e tudo mais, sobre, enfim, comemorando a hostilidade da polícia. Somente essa hostilidade dentro das periferias, né? Por exemplo, o governador andar dentro do helicóptero da polícia e fazer um vídeo, e usar isso como algo político, algo que arrecada voto, né? Aí eu fico pensando, tipo, com qual grupo, com qual parcela da população que ele está dialogando, né? Aí, nesse sentido, que eu fico pensando, tipo, se o movimento ele surge a partir de uma demanda que de necessária dele mesmo, né? Ele surge frente a uma questão prática, ali, pragmática. Como que o movimento negro, enfim, como que o movimento antirracista pode ter algum fim? Porque eu fico pensando, o assassinato do Floyd aconteceu e essa marca para a família dele vai ficar para sempre, sem dúvida. Os próximos também. Mas talvez
Apesar que ele virou um símbolo, né? Mas a gente pode pensar o caso da Ágata, do Rio de Janeiro, a gente pode pensar outros casos de assassinato também, nesse sentido, né? E, enfim, são mortes que passam, Sim. mas acontece que amanhã outra pessoa negra vai estar morrendo também, né? Se eu não me engano, essa semana eu peguei e vi uma notícia no qual 3 jovens mesmo, assim, menos de 15 anos, tinham morrido em menos de uma semana no Rio de Janeiro, de diferentes comunidades. Aí eu fico pensando, pô, então, como que o movimento vai cessar? Né? Como que o movimento vai terminar? Se é uma questão contínua, né? E outra, esse movimento, de que forma que ele se articula? Tem algum tipo de centralidade, algum tipo de amparo teórico, né? Nesse sentido? Eu fico pensando, por exemplo, como que a pessoa vai ser antirracista se a educação que ela recebeu, se a influência que ela recebe da mídia, dos livros, em muitos casos também, né? Pensando na literatura, pensando até a literatura científica também. Sim. Né? Como que essa pessoa vai ser antirracista se ela não... Sem um tipo de projeto político, sem um tipo de organização constante coletiva, sem um tipo de formação política intelectual, no sentido de se apropriar das discussões em torno de raça, racismo, a economia, porque a raça e racismo está atrelado a tudo. Está atrelado na cultura, está atrelado à economia, está atrelado à educação, enfim. Então, Lucas, esse ponto é muito importante. Aí tem que fazer uma diferenciação. Eu estabelecer um ponto que é oportuno com isso que você falou. E esse ponto justamente é dos movimentos organizados, tal qual o coletivo, entre outros movimentos negros, que fazem um processo, né, de discussão, de amadurecimento, de uso de estratégias, né? Então, é uma forma de movimento organizado. Esses movimentos precisam existir, sim, né? E eles precisam ir para a rua, eles precisam estar fazendo atividades nas universidades, enfim, fora dela, fazendo essa articulação com as comunidades periféricas, né? Então, hoje, esse tipo, na teoria dos movimentos sociais, nós passamos, especialmente no Brasil, nos anos 90, por uma espécie de transformação, né? Os movimentos, eles acabam ficando como entidades articuladoras à medida que elas se institucionalizam, né? Ou seja, elas passam de uma forma muito mais, entre aspas, desorganizadas, né? Livres para se mobilizar quando queiram, quando quiserem, né, através das medidas que acham importantes, né, aí os movimentos de moradores, etc. e tal, as comunidades de bairro, que se organizam por demandas pontuais, depois... Então, nos anos 90, nós passamos por uma mudança estrutural. Grande parte desses movimentos, associação de moradores, clube de mãe, passam a se institucionalizar. À medida que se institucionaliza, ela já vira de ordem permanente, né? Então, o movimento, quando vai lá, faz um registro, etc., ele é um movimento permanente. Ele é já tratado, de certa forma, como uma sociedade civil, tá? Então, aqui eu faço esse adendo só para a gente ter duas espécies de organização. Aquela organização livre, que não tem cabeça, não tem organização, é só um movimento. Aconteceu onde? Vamos embora, vamos lá agora. Esse é o movimento da grande massa, né? E aí os movimentos organizados, que é um movimento que já vai, embora não tenha uma cabeça também, né? Que senão perde a ideia de movimento, né? Ele vai também, mas ele já tem uma discussão, ele já tem uma demanda e ele vai para a comunidade, ele ajuda as pautas que vão aparecendo ao longo do tempo, mas tem uma estratégia de atuação. Olha, o nosso movimento vai atuar na comunidade periférica, vamos atuar nos grupos políticos, buscando mudança. Então, isso é uma questão importantíssima, e aí você coloca um ponto que é bem legal também, que é o ponto da gente, que é o ponto estrutural da concepção do racismo que está aí estabelecido. Então, se não houver esse movimento incessante de mudança
conscientização, essa transformação não ocorre, né? E é nesse movimento que a gente precisa não somente de pessoas pretas, mas também de pessoas que levem essas demandas para frente num primeiro movimento, né? Que é de dar acesso, que é de dar condição para que nós tenhamos, no futuro breve, maior igualdade entre brancos e negros no país, né? Nós conseguimos dizer assim, né? Eu tenho falado brincando, às vezes, para alguns meus alunos, assim, o dia que nós chegarmos e uma pessoa falar assim, bom, olha, tem um rapaz, uma pessoa vestida de terno, olha, eu não sei, pode ser que seja um juiz. Quando a consciência da maioria da população for essa, entre brancos, né, ver alguém no hospital, né, que está de jaleco branco, que está com estetoscópio no pescoço, e não imaginar que é auxiliar de enfermagem, dizer, olha, pode ser um médico, nós começamos a mudar. Então, quando essa visão, né, o policial lá vai falar assim, ó, tá vendo um negro correndo lá na rua, eu não vou pegar que pode ser filho de um juiz. Quando essa mentalidade estiver absorvida pela grande maioria da população, nós podemos dizer que nós mudamos um pouco a nossa estrutura racial, ou combatemos um pouco desse racismo doentio, né? Mas até lá eu acho que vai muito tempo, né? A gente tem esse preconceito automático, né? Que viu a pessoa negra num carro novo, não, deve ser do patrão ou tá levando para lavar. Parece que o negro não pode comprar o automóvel para ele, né? E a gente vê muitos casos acontecendo nesse sentido, muitos casos hoje, né? Então, assim, há um tratamento dúbio para as pessoas e, assim, poderia relatar aí da minha vida alguns episódios, um monte de coisa, mas para a nossa fala de hoje, não a gente não está falando aqui como relatos, né? A gente está falando de alguns elementos históricos aí para a gente entender como o racismo ele vem afetando a nossa sociedade, né? Professor, eu acho que a gente pode aproveitar o gancho aqui e te convidar para um segundo bate-papo como esse, né? Foi muito bom até agora, né? Eu tenho certeza que a live ainda tem muito ainda para desenvolver, maravilhosas contribuições e tudo mais, né? A gente teve algumas perguntas ali, inclusive. Quero fazer uma última pergunta e vou começar depois a abrir a te passar as perguntas aqui, né, do pessoal. Acredito que teve algumas que dialogam entre si, e essas aí eu vou pegar e falar de uma vez, e tem uma outra que está um pouco diferente, né? Enfim, bom, continuando, nesse sentido, professor, outro termo que eu introduzi, além do antirracismo, é o antifascismo, né? E o antifascismo, até certo ponto, está sendo meio que vinculado com o antirracismo, só que também não é tão vinculado porque houve algum certo tipo de crítica nesse sentido, né? Porque houve um certo... Como é que eu posso dizer? Aqui, o movimento negro estava chamando os atos para a rua para pegar e reivindicar pela qualidade da vida, né? Vidas negras importam, né? O slogan do ato. Entretanto, a questão antifascista, né, que é uma questão que está dialogando muito com o governo em si, Bolsonaro, né? Ali, uma pauta anti-Bolsonaro, anti-Bolsonaro-Mourão, também é uma pauta necessária nesse momento, né? E eu fico me perguntando o seguinte: o que é o antifascismo? E se o antifascismo ele dialoga com o antirracismo ou se ele não dialoga, né? O que é ser antifascista? Perfeito. Ô, Lucas, para responder essa questão, né, eu vou colocar aqui alguns elementos. Até num debate anterior, nós tínhamos colocado um pouco desses elementos, né? Primeiro, a gente tem que entender um pouquinho aí, de maneira bem breve mesmo, o que é o fascismo, né? E depois tentar entender esse antifascismo e se há um diálogo, efetivamente, entre o antirracismo e o antifascismo, né? E aí eu vou falar para vocês. Bom, primeiro, essa concepção de que o fascismo, né, a gente tem na história alguns elementos mais gerais que vão tratar dessa questão do fascismo, né? Mas, no entanto, não há uma interpretação única, né? Não há somente uma visão sobre o que é o fascismo.
e sim alguns aspectos sobre como o fascismo se manifestou na Itália, na Alemanha, enfim. Bom, pegando aqui uma contribuição clássica da ciência política, né, que é do Bobbio, o Matteuzzi, o Pasquino, nós vamos ter, antes de conceituar a ideia do fascismo, eles vão colocar 3 elementos para nós, né? O que seria, por exemplo, o primeiro elemento, né, do fascismo, a vertente do seu núcleo histórico, né, relacionado ao fascismo italiano. Um segundo elemento ligado à dimensão internacional e a forma que o fascismo vai alcançar, né, alcança quando chega quando tende a se relacionar com o nacionalsocialismo, que se consolida na Alemanha, né, e com as suas características ideológicas, caracterizando, né, como caracterizar um pouco daquele fascismo alemão. E um terceiro ponto seria entender o termo a todos os movimentos ou os regimes que vão compartilhar, né, as características do fascismo histórico aí, né, que são características ideológicas ou critérios de organização com finalidades políticas. Ou, traduzindo tudo isso, né, todos esses 3 aspectos aí, nós vamos ter, em linha geral, segundo esses autores, que o fascismo vai ser um sistema autoritário, tá? Um sistema autoritário de dominação que é caracterizado pela monopolização, né, da representação política por parte de um partido único, né, de massa, um partido único e de massa, né? Culto ao chefe, exaltação da coletividade nacional, oposição frontal ao socialismo e ao comunismo, aniquilamento da oposição mediante violência e terror, entre outras questões. Então, eu acho que esses elementos, eu acho que é importante para a gente pensar o fascismo. Primeiro que eu vou colocar para vocês, né? Tem um fascismo hoje no Brasil? Existe um fascismo hoje no Brasil? Grande parte, a maioria, né, dos teóricos vão dizer que não, né? Eu me incluo dentro desses também. Por quê? Eu vou falar isso para vocês, gente. Porque se a gente for usar uma métrica muito parecida relacionada à Itália e relacionada à Alemanha, né, nós não podemos dizer que nosso país hoje está igual à Alemanha nazista ou igual o fascismo italiano, né? Então, nós temos diferenciações. Agora, no entanto, tá? Nós podemos dizer, olha, há alguns elementos aqui significativos para a gente pensar, né? Algum temperinho do fascismo à brasileira, né? Vamos dizer assim. Tem culto ao chefe da nação? Né? Nós vamos falar, claro que tem. O mito está aí, não é? Nós estamos aí aclamando, boa parte aí aclamando o mito, então seria uma forma de culto ao chefe. Nós temos aí também a coletividade, uma exaltação da coletividade nacional, a ideia do nacionalismo, né? Temos também uma oposição ao socialismo, ao comunismo, né? Todo mundo que fala algo diferente é comunista, é socialista. As TV agora, né? Antes eram democráticas, agora elas são todas comunistas, não é? Então, é um pouco dessa vertente, né? De certa forma, olavista, que influencia essa visão, né? Que aí a gente tem até os ministros, alguns ministros defendendo agora no governo, né? Recente, né? Ministro atual e outros que já saíram, defendendo alguns valores, algumas ideias que são típicas, né? Desse modelo. Então, nós podemos dizer assim, há alguns temperos, sim, do fascismo. Agora, então, quando a gente fala desse antifascismo, e aí os movimentos têm, eu concordo com os movimentos, eu acho que eles têm razão, né? Você não luta contra o fascismo quando o fascismo já está consolidado. Você luta contra o fascismo antes de se consolidar, né? Como uma bandeira. Isso começa retirando direitos, isso começa na exaltação, quando não há punição, né? Então, se a gente pegar os episódios que aconteceram no Brasil recentemente, né? Fogos no Congresso, etc. E ninguém faz nada, né? A manifestação crescendo, a violência crescendo, né?
Então, o que que a gente vai pensar? Vai pensar, Eu acho que a violência expressada nas narrativas do Bolsonaro e até mesmo nas narrativas e práticas dos seguidores dele influenciam também um pouco nessa sensação de ambiente, né? Eu também concordo plenamente com o senhor que a gente não está num momento fascista, a gente não vive num governo assim, mas existem alguns indícios. sim. E só complementando, Lucas, vejam só, né, pegando um pouco as posições de governo, nós temos agora, em 2019, 334 células neonazistas. Tá? Foi registrado um crescimento dessas células neonazistas e elas têm atuado, né? Inclusive em algumas lives. Né? Essa nossa, até agora, acho que ninguém quis derrubar, mas recentemente na Unicamp tivemos 2 episódios, semana passada tivemos um outro episódio, tivemos episódio na UFMS, né, onde as pessoas entram e derrubam e colocam... Professor, deu uma cortada a partir do momento que você falou das células no Brasil. Ah, tá, então vou repetir, das células neonazistas, né, um crescimento dessas células no Brasil, segundo o levantamento recente, né, e que também vem, de certo modo, né, segundo quem está estudando a questão dessa violência, desse grupo, dizem que elas estão se fundamentando no discurso de governo que está aí, né? Então, esse crescimento aí, não quero imputar, mas o que parece, né, pelo menos no Unicamp, quando uma palestrante negra estava falando, houve várias mensagens racistas ao vivo na live que ela estava colocando. Então, assim, nós temos esse crescimento também de sites ultraconservadores, alguns disseminadores de fake news, né, que agora retiraram recentemente algumas reportagens mais pesadas que estavam passando, né? Então, é um pouco desse movimento que veio aí, né, e não vai. E aí, se a gente parar para pensar, né, nós temos que deixar uma coisa muito clara, né? Essa questão fora do país, né, ela já existe há muito tempo, né? Ou seja, nós temos 2 universos muito claros, universo de direita, universo de esquerda, né? Não universo ou manifestações de esquerda, né? E de direita. É muito clara em outros países, né? Como os Estados Unidos, por exemplo. E no Brasil, eu coloco com algo, né? Embora a gente tenha isso há muito tempo, mas essa grande expansão, por exemplo, de sites de extrema-direita para mim, né, como algo bastante recente, né? Não algo tão peculiar e comum. Né? Então, houve um crescimento, sim, e as pessoas não têm vergonha nenhuma, eu acho que também não deveriam ter, né? Sou de direita, né? Desde que respeita, ou é de esquerda, desde que respeita o outro, né? Desde que busque uma construção do país democrático, igual, eu acho que não tem problema, né, nessas particularidades ou nessa nos seus posicionamentos, desde que eles não firam a Constituição, desde que não sejam expressões racistas, desde que não sejam coisas que impeçam as outras pessoas a questão de igualdade, enfim, é um conjunto de elementos. E aí, eu gostaria de colocar mais 2 pontos que eu acho que é importante dentro dessa questão. Né? A gente tem, além dessas 334 células neonazistas no país, nós temos 204 novas páginas de conteúdo neonazista. Então, vejam, gente, é uma forma de expressão, é uma forma de expressão do nacionalismo, dessa visão de superioridade racial de alguns grupos sobre outros. É um pouco disso que os neonazistas têm trabalhado. Né? E aí, dentro dessa onda, eu coloco uma questão que é importante. Né? A gente tem aí, à frente da Fundação dos Palmares, né? Nós temos várias pessoas, né? No caso aqui nós temos o Sérgio Camargo, né? E tem uma visão, né, respeitosa, respeito à visão dele, né? Mas não Professor, concordo com nada dele. Ô, pode falar, Lucas. tenta, tenta sair e entrar de novo, porque tá cortando bastante até. Dá uma cortadinha, sabe? Tá, então eu vou colocar aqui, você vê se só para mim finalizar, tá bom? Deixa eu sair aqui. Beleza.
Bom, tava dando uma cortadinha e a gente acabou resolvendo sair e entrar de novo para ver se melhora um pouco a conexão, né? Melhorou? Ah, Assim, tá ouvindo? beleza. Então, assim, só para finalizar, então a gente teve esse crescimento das células neonazistas no país, 334 e 204 novas páginas de conteúdo neonazista. Aí a grande questão que eu coloco, a gente tem outras visões e temos que respeitar outras visões, né? Mas eu já digo aqui que eu não concordo, né? Mas é só para a gente ter uma ideia, né? Eu fico pensando para esses grupos que estão crescendo aí, que são grupos racistas, obviamente, né? Como seria o Sérgio Camargo, o Fernando Holliday, por exemplo, será que eles seriam aceitos por esses grupos neonazistas? Essa é uma questão que eu coloco. Bom, se não existe racismo no Brasil, logo também não deve existir grupo neonazista. Então, eu colocaria essa questão, né? Será que o Sérgio Camargo seria aceito por esses grupos neonazistas ou respeitado pelos membros desses grupos, né? Ou Fernando Holliday ou qualquer outra pessoa preta? Eu acho que não, pelos princípios que esses movimentos neonazistas colocam, né? Mas a gente tem que ficar sempre questionando, mas peraí, se o país não tem racismo, não tem outras coisas, então por que que isso ocorre de fato? Então, são questões, né? Óbvio, não são respostas. Eu gostaria só de colocar isso para a gente iluminar, né? Ou pelo menos começar uma discussão a respeito dessa questão do antifascismo e como ele vem. Né? Eu acho que é um terreno fértil para o fascismo, mas ele tem que ser combatido na nascente, né? Qualquer mínima expressão tem que acabar. Nós estamos num Estado democrático. Num Estado democrático, todos são igual, teoricamente, pelo menos deve ser igual perante a lei, em igualdade de deveres e direitos, né? Então, eu acho que é um pouco disso. Bom, seria isso. Bacana, ótima apresentação, professor. Acho que eu vou pegar e ler as perguntas e, bom, vou começar com a pergunta do que o Bruno, professor Bruno, que inclusive colega de instituição, mandou. Deixa eu só abrir aqui. Tá. Vou ler aqui, viu? Polarizou-se recentemente afirmar que não basta simplesmente não ser racista, temos que ser também antirracista. Essa afirmação é comumente vinculada a uma maior participação política em debates públicos, sobretudo por parte dos brancos. Mas, ao mesmo tempo em que essa frase é repetida, nós reafirmamos os lugares de fala, os protagonismos identitários e militantes. De que maneira a democracia articula essa dupla necessidade? Ou seja, como tornar o movimento negro um movimento de massa, democrático, sem que haja usurpação do lugar de fala? Bom, essa é a pergunta do Bruno, né? Aproveitar aqui para agradecer, a pergunta que o Bruno mandou, agradecer a pessoa dele, né? Não só ele, mas outros e outras camaradas que passaram e construíram esse coletivo, né? Que inclusive me auxiliou e me auxilia muito na minha vida aí, meu progresso acadêmico e tudo mais. Você quer responder essa? Eu já separo aqui as outras do YouTube. Perfeito. Beleza, então. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a pergunta do Bruno. Eu acho que o professor Bruno aí, foi muito importante sua passagem aqui na UEMS de Paranaíba, né? E o Bruno, eu aprendi mais que o Bruno, né? Acho que o Bruno tem estudado muito mais tempo essa questão do racismo, né? Através dos movimentos negros. Eu acho muito importante isso, né? Eu tenho uma pegada com essa questão de modo muito particular. Eu tenho lido e comprado livros há muito tempo, né? Mas não tenho feito pesquisa efetivamente nesse campo. Né? Tenho lido para mim saber que é uma questão, eu acho que eu já falei para várias pessoas, né? Buscar saber por que existia racismo foi o que me trouxe para o curso de Ciências Sociais há 20 anos atrás, né? Mais de 20 anos atrás, né? Praticamente uns 25 anos atrás, antes de chegar na universidade,
eu queria um curso que pudesse me permitir descobrir isso. Bom, a questão do Bruno é muito importante, eu concordo com ele na primeira parte da pergunta, que é uma afirmação que não basta ser apenas antirracista, né? A gente tem que procurar algum tipo de mudança dessa estrutura, né? Então, aí eu acho que é um ponto importante para a gente pensar. Bruno, concordo e acho que é a partir dessa atuação que se dá no campo político, no campo democrático, que nós conseguiremos fazer algum tipo de transformação efetiva, né? Então, o que eu acho? Eu acho que os movimentos têm que se intensificar, buscar se inserir, né, na onde é possível, dentro da estrutura política, dentro da estrutura social do nosso país, seja ocupando, né, nós queremos mais professores negros nas universidades, nos campos de pesquisa, nos institutos federais, nós queremos mais pessoas que consigam fazer uma devolutiva social, né? E não, obviamente, mantenham uma posição e esqueçam, né, que são negros, que são pretos e vão fazer outras questões. Isso não soma, né? Essa era até uma das questões que a gente conversava, não sei se você se lembra, há muito tempo, eu e o Bruno conversava a respeito disso, né? A gente não quer somente pessoas pretas simbólicas nos cargos, nós queremos pretos que não sejam só simbólicos, mas que produzam algum tipo de mudança para as coletividades, né? É porque só a questão do espaço, e aí pego aí a questão da fala, que também concordo, nós não podemos ter, eu acho que a questão da fala tem que ficar assim para o protagonismo tem que ser negro, isso é fato, né? E eu acho que precisa desse espaço, precisa desse campo, e as pessoas, quando chegam, acessam esses campos, dêem uma devolução social para os grupos, no sentido a também mudar, assim, porque a partir do momento que eu ocupo uma posição, eu não deixo de ser negro, não deixo de ser homem negro, eu continuo sendo negro. Mas os meus colegas estão sentindo um racismo ainda maior do que eu, porque... Mas talvez é aquela questão, né? Às vezes a pessoa fala assim, bom, não sei, às vezes o cara vai entrar com um processo, agora o negro que está lá na rua, o pobre, eu posso passar com o carro e ele não vai fazer porque ele não sabe, ele não é alfabetizado. Então, a gente precisa, sim, de políticas públicas urgentes, aproveitar desse momento que a comunidade, a sociedade abre um pouco os olhos com esse caso nefasto dos Estados Unidos, né, chamou a atenção, aproveitar isso para transformação. E aí, finalizo a resposta com a seguinte questão: sem a questão negra, não há transformação. Não há, no meu ponto de vista. Sem levar temáticas negras nas pautas das políticas públicas, não há transformação no Brasil, no meu ponto de vista. Eu quero fazer algumas contribuições também sobre isso. Né? Eu fico pensando assim, eu acho que é importante a gente pensar sobre o que é esse lugar de fala, né? Porque eu acho que a questão do lugar de fala não é o sujeito que é o subalterno, o que é a vítima da opressão. Só esse sujeito vai falar sobre essa opressão. A ideia do lugar de fala é justamente tirar a suposta ideia de neutralidade, que as pessoas falam sem partir de pressupostos, até mesmo que constituem a sua própria subjetividade. O homem negro, a mulher negra, sabe muito bem que ele vai ser cobrado em todos os momentos da sua vida, não há exceção, pela sua condição racializada, né? Nesse sentido, acho que na luta antirracista é importante, sim, que os brancos estejam ali à frente, junto com a gente. Não à frente tomando o nosso protagonismo, mas se entendendo enquanto como que funciona a branquitude, né? O que é ser branco, né? O que os brancos, enquanto sujeitos não racistas, podem fazer para superar essas relações que racializam, que estratifica em superiores e inferiores os sujeitos a partir dos seus fenotipos, né? Enfim, eu acho que é bem isso que você falou aí também, né? Eu vou ler mais duas perguntas aqui, que eu acho que dialogam entre si, e uma última depois do Alessandro, que é sobre o Gilberto Freire. Essas duas que eu vou ler agora é sobre educação, né? Bom, da Larissa Borges. Educação. Neste caso, o ensino superior pode ser um instrumento utilizado para reforçar o racismo na sociedade,
e, por consequência, formar profissionais de todas as áreas que reproduzem o racismo em todos os níveis? Essa foi a pergunta da Larissa. A pergunta do Daniel é a seguinte, né? Como você vê o silenciamento das pautas e lutas raciais, mesmo dentro dos movimentos progressistas? Segunda pergunta do Daniel. Como, politicamente e educacionalmente, podemos nos organizar de modo que a emergência de movimentos negros não sejam sufocados por pautas concomitantes? Uhum. Ok. Vou ver se eu consegui pegar aqui todas as questões. Se você quiser, eu posso copiar e colocar no bate-papo para você ler aí. Tudo bem, pode colocar. Então, eu vou começar a responder. Só um ponto aqui da última pergunta do Bruno. Eu acho importante a gente ter em mente duas questões na questão, em relação à questão do lugar de fala, né? Primeiro, a gente pensar que, de repente, essas vozes que ecoam aí, que talvez são colocadas como falas do movimento negro, né? É deixar claro que, vamos supor, por exemplo, Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares, não fala pelo movimento negro, ele fala por ele próprio como negro. Fernando Holliday não fala pelos negros do Brasil, fala como vereador, né? Eu não sei se ele é vereador, deputado, enfim, ele fala como sujeito isolado. Então, esse não é o lugar da fala que alguns querem colocar. Eu acho que aí a gente tem que separar. Agora, o lugar da fala é quando tem um líder do movimento negro que é um representante de fato. Então, eu acho que separar essas questões são muito significativas. Bom, avançando agora nas questões que foram colocadas, né? Em relação à pergunta da Larisa, né? Que a educação, nesse caso, o ensino superior pode ser um instrumento para reforçar o racismo na sociedade. Então, essa questão aí, né, a educação, nesse caso, no ensino superior, pode ser para reforçar. Claro, sim, Larisa. Aqui tem uma questão importante da Larisa. Por que é importante isso, Larisa? Porque vejam só, nós temos alguns professores, e aí já foi caso, né? Vocês devem ter acompanhado a mídia, né? Vi um caso de professores que eram professores do ensino superior, né? Ou seja, eu tenho falado, quando há um caso de racismo e a pessoa é professor doutor, a gente pensa assim, né? É um crime triplamente qualificado, né? Porque tenho brincado com essa afirmação, porque assim, ele é um influenciador, né? Nato, e está atrás de uma cátedra. Então, como eu disse para vocês antes, quando um professor fala que ele não, se tiver um profissional negro e um branco, ele vai no branco porque o preto ele é inferior, ele é menos capacitado, ele está dizendo nitidamente que ele é racista, e o pior, ele está passando essa afirmação para outros alunos que podem, né, de repente, ser convencidos por essa ideia. Olha, meu professor, respeito ele, e ele falou isso. Então, isso é um crime tamanho, né? Eu acho que o último caso do professor lá do Nordeste, eu não lembro ainda da universidade, se eu não me engano, ele foi exonerado, mas ele voltou ele pediu para rever o caso, demorou mais de 3 anos para ser, de fato, exonerado do cargo. Isso porque ele reafirmou em audiência aquilo que ele disse em sala. Não, eu não sou preconceituoso, eu só estou falando que, analisando a sociedade, um negro tem menos condições de se formar bem, é isso que eu... Então, assim, enfim, ele usou de um argumento falso. Então, por isso, eu acho que a gente tem que combater efetivamente qualquer tipo de racismo no ensino superior, tá? Sob pena de reforçar o racismo na sociedade, viu, Larissa? Então, não tem... E eu acho que aí, pegando a continuação da sua pergunta, por consequência, formar profissionais com... de todas as áreas reproduzam o racismo em todos os níveis, né? Eu acho formar profissionais que combatem... Professor, não... Oi?
formar profissionais que combatam o racismo efetivamente, nas suas formas mais banais, né? Eu acho que aí sim a gente vai ter condição de transformar a sociedade. E começa pela educação de base, né? Não é lá no ensino superior, é lá no primário, né? No fundamental. A professora percebeu, o professor percebeu alguma atitude racista, já fazer algo assim de reunir toda a sala para discussão. Daniel Aquino, né? Como você vê o silenciamento das pautas de lutas raciais, mesmo dentro de movimentos progressistas? Podemos nos organizar de modo que a emergência de movimentos negros não sejam sufocados? Sim, Daniel, acho que a tua questão é muito importante. O movimento agora, recente, que foi para as ruas, né, algumas lideranças falaram justamente isso, né? Ou seja, estavam num campo progressista e não estava tendo atenção mais atenção à questão racial. Então, esses movimentos tomaram a frente. Então, eu acredito que agora os partidos progressistas, partidos mais de esquerda, vão levar a pauta racial mais a sério, né? Ou seja, mas uma coisa tem que deixar claro para vocês, né? Que essa questão a pauta racial dentro do campo progressista brasileiro, veja só, os movimentos, eles, ao longo do tempo, as demandas vão se transformando. Então, os movimentos que necessitam ser ouvidos constantemente. Então, uma relação que é efetiva com um determinado partido progressista num período de tempo, não quer dizer que essa relação vai continuar da mesma forma pelos próximos 10 anos. Elas vão ruir, né? Ou seja, vão se tornar mais frágeis ao longo do tempo. E isso, por isso é necessário que o campo progressista repense suas pautas raciais, porque esses movimentos que estão tentando desarticular de um determinado partido para continuar na pauta progressista, mas de modo isolado, eles também querem ser ouvidos. Então, eu acredito que, ao ser ouvidos, eles voltam para o campo de algum partido em especial, né? Que é quando vê que as suas pautas estão sendo levadas a sério e à frente. A outra questão é do Alessandro. Não sei se é o professor Alessandro, o aluno, né? É o professor Alessandro. O professor Alessandro, grande parceiro aí, professor Alessandro. Obrigado pela grande questão. Querido, né? Então, Alessandro, vamos ver a sua pergunta. Você é um cara, a sua pergunta assim, é muito pertinente, obviamente. Então, só para ler aqui para quem não ouviu a pergunta, né? A pergunta é: Gilberto Freire, contribuindo para a criação do mito do brasileiro cordial por conta do nosso misticismo de raça, não contribuiu para esse preconceito estrutural da nossa elite? Olha, Alessandro, certamente, na minha visão, quando Gilberto Freire coloca a questão da democracia racial e dizer que há, de certo modo, uma relação harmônica, e que ela não foi tão severa como ocorreu nos Estados Unidos, ele ameniza um conjunto de elementos da nossa sociedade, né? Então, veja só, há uma contribuição do Gilberto Freire, eu acho que é primordial, mas essa interpretação que se tem do Gilberto Freire, ela é equivocada em muitos sentidos, né? Equivocada por quê? Eu tenho que deixar isso bem claro, né? Porque o objetivo do Gilberto Freire é demonstrar que haveria uma relação entre senhor e escravo muito, né, de certa forma cordial, com trocas de favores sexuais, com uma relação, né, de emancipação de alguns escravos, de algumas negras escravas, pela sua relação com os seus senhores, enfim, né? Mas isso acaba, de certo modo, mascarando o conteúdo racial, porque isso não saía muito das suas casas grandes. E aí eu coloco aqui o Darcy Ribeiro como um contraponto importante desse cenário, né? O Darcy Ribeiro vai falar tanto para o Sérgio Buarque de Holanda, né, a ideia do homem cordial, como também para Gilberto Freire, que não foi bem assim, né? Num lugar onde houve uma hecatombe cultural, com milhares de mortos, indígenas e negros, não dá para se falar de cordialidade, não dá para se falar de uma superação de um racismo, né? O Darcy Ribeiro vai dizer para a gente o seguinte: olha, a forma racista foi tão
tão eficiente em acabar com todos os levantes populares e matar todos aqueles que reagiam ao racismo para manter as suas elites intocáveis, jamais vista em outro país. Aqui nós conseguimos acabar com qualquer tentativa de revolução, né? Qualquer movimento popular de transformação social desde os tempos, né? Há muito tempo atrás, historicamente, nós temos visto isso. E isso também perpassa a ideia do racismo, né? Quem é o sujeito, o produto da miscigenação? Ele não é aceito. Então, não tem nada de cordial. Ele é abandonado, né? Então, ele não é o europeu, ele não é também mais o indígena, ele não é mais o negro africano, ele é o quê? Essas são as questões. E essa questão de uma falta de identidade, né, que é colocada para esses sujeitos, é o que vai repercutir, porque dentro do racismo, né, aí, às vezes ocorre o seguinte, um negro de pele um pouco mais clara, ele se sente que não sofre o racismo, né? E é uma inverdade isso, porque veja só, para o racista só tem um modelo, o branco. Quem não é branco, né, já sofre preconceito, né? Então, eu sou mestiço. Não existe o mestiço. Você não é branco, você não é puro, né? Para o racista, eu acho que um pouco é essa questão que é colocada, né? Eu não sei se eu respondi mais ou menos a questão do professor Alessandro, mas é mais ou menos isso que eu penso em relação à questão. Mais ou menos isso, Lucas. Pode continuar aí. Bom, eu acho que a gente pode caminhar para o final, né? Eu quero aproveitar o momento para agradecer as suas falas, agradecer o seu tempo, né? Foi maravilhoso passar esse tempo trocando ideia e aprofundando um pouco mais conhecimento sobre essas questões pertinentes aí a toda a sociedade, né? Quero agradecer ao professor, doutor Ailton, quero agradecer a todo mundo que estava acompanhando, né, a live, que mandaram perguntas, que interagiram, né? Quero aproveitar aqui para lembrar que semana que vem, sexta-feira, às 18h30, dia 10 de julho, né, vai ter outra live coletiva, a terceira live desse cronograma de 3, né? O tema dessa terceira live será Educação, Universidade e Possibilidades de Resistência. O mediador vai ser o Daniel Melo e o convidado vai ser o Wellington Lopes, seu aluno, nosso companheiro de coletivo também, que agora está em Poá. Enfim, o senhor pode abrir um espaço para o senhor fazer algumas colocações finais, né, se quiser, e a gente caminha para encerrar o final. Perfeito. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o coletivo Tereza Africana, ao professor Alessandro, que acompanhou aí, todos os demais alunos, egressos que acompanhou essa live. É um prazer poder trazer alguma colocação, né, trazer alguma contribuição, mesmo que seja pequena, nesse diálogo, né? Não é uma aula, como eu disse no início, mas é apenas alguns elementos para a gente discutir, né? E passa muito rápido, né? E eu acho que deixa uma questão para reflexão, né, do nosso público, dos militantes, né, negros, que a luta tem que ser contínua, né, no sentido, a gente não, acho que o movimento negro, de uma maneira geral, no Brasil, ele não quer nenhum benefício, ele quer apenas que haja justiça social, justiça democrática, direitos iguais de competição, e isso é uma tarefa do Estado, né? Como o Estado lá atrás deu subsídios para que viessem pessoas de outras nações para desenvolver aqui no nosso país, que são bem-vindas, diga-se de passagem, porque trabalharam aqui também, nós só queremos que também há medidas, através das políticas públicas, como foi a política de cotas, para que a gente consiga efetivamente transformar o nosso país e deixar um país mais democrático, né, sem desigualdades gritantes que nós vemos aí em relação à cor, né, em relação ao tom de pele das pessoas. Isso não é falta de vontade da população negra de estudar e de querer fazer. São faltas de políticas públicas que não permitem uma igualdade de competição. Encerro aqui agradecendo mais uma vez o espaço. Estou muito feliz de ter sua companhia hoje, hein, professor? A gente encerra hoje com essas ótimas palavras do querido professor Ailton. Quero reforçar o convite. Por favor, sigam a gente nos nossos perfis, no Instagram, TH
tereza.africana com 2F. No YouTube e no Facebook está Coletivo Negro Tereza Africana, TH, S, 2Fs. E terminamos agora a segunda live. Boa noite, obrigado a todos que acompanharam até agora, obrigado, professor, obrigado a todo mundo. Beijo. Boa noite. Boa noite.